Olá, crianças! Nessa videoaula eu vou orientar vocês quanto às atividades dessa semana, ok? Bom, nós vamos dar continuidade ao estudo da apostila SESI, na unidade 9, o tema grandezas e medidas. Na semana anterior nós estudamos medida de comprimento e medida de massa, e nessa semana nós nos dedicaremos a estudar um pouco medida de capacidade. E aí nós vamos então também estudar cálculo com decimais, porque é um cálculo muito utilizado na conversão de medidas. Bom, nós vamos iniciar então com medida de capacidade. Então, quando eu falo em medida de capacidade, significa o quê, tá? Significa medir o volume que um objeto pode conter. Então, um copo, um prato, um pote, um recipiente, qual o volume que ele pode conter dentro, tá? E aí, quando eu falo em capacidade, normalmente eu sou levada a pensar que eu posso dizer assim, que a capacidade é a unidade de medida que nós utilizamos para calcular quanto líquido cabe dentro de um recipiente. Mas aí, olha só, vou colocar aqui para vocês uma imagem que vai nos fazer pensar um pouquinho de forma mais ampliada, mais abrangente. Nós temos aí um leite fermentado e temos um sorvete de massa. Então, veja só, esse leite fermentado, por exemplo, ele não é medido por medida de capacidade, embora ele seja líquido, tá? Ele é medido em gramas. Olha só que curioso, né? Já esse sorvete de massa, embora ele aparentemente ele tenha uma consistência mais sólida do que líquida, ele tanto pode ser medido em medida de capacidade, em litro, mililitro, quanto ele também pode ser medido em medida de massa, grama, quilograma, tá certo? Então, por que eu coloquei esses dois exemplos justamente? Para que a gente tire um pouquinho, a gente desmistifique um pouco essa ideia de que a medida de capacidade, ela serve somente para líquidos. E que todas as vezes que eu tiver líquido, eu sempre vou utilizar a medida de capacidade. Isso não é uma verdade, tá certo? A gente vai ter alguns exemplos que eles são poucos, mas onde nós vamos observar que, a depender da unidade de medida padrão que um país utilize, tanto eu posso usar gramas, quanto eu posso usar gramas ou quilogramas, quanto eu posso usar mililitros ou litros, tá certo? Nós vamos observar que isso acontece bastante com cosméticos, com alguns produtos químicos, tá? E poucos produtos no mercado. Na sua maioria, a gente vai observar que os produtos que nós consumimos no dia a dia do supermercado segue essa ideia geral. O que é líquido a gente mede com medida de capacidade e o que é sólido a gente mede com medida de massa. Mas a gente vai perceber que isso não é sempre assim, ok? Bom, em continuidade aqui, agora vamos analisar aqui as unidades de medida padronizadas, né? Com relação à medida de capacidade. Como unidade principal, nós temos o litro, que já é de conhecimento de vocês. E aí, seguindo a mesma linha de raciocínio da medida de comprimento e da medida de massa, nós temos a unidade de medida padrão, principal, que é o litro, e nós temos aí, ó, os submúltiplos, que são as unidades para medir quantidades menores do que 1 litro. Ou se eu quiser converter 1 litro para essas unidades menores, que são submúltiplos, não é? Aí eu vou ter o quê? Se eu tenho, pensa que 100% é 1 litro, e o decilitro, né? Então, eu preciso de, ó, desse vem de 10, então eu preciso de 10 decilitros para formar 1 litro, tá certo? E aí eu tenho também o centilitro. Então, imagine que em 1 litro de leite, por exemplo, eu vou ter lá 100 partes desse leite, então eu vou ter ali 1 centilitro. Para eu ter 1 litro, eu vou ter 100 centilitros. Da mesma forma, o mililitro, né? Que nós chamamos aí de ml, que é uma medida muito utilizada nos remédios, por exemplo, né? Porque nós usamos uma dosagem pequena. Então, pense lá que 1 ml é a milésima parte de 1 litro, tá certo? E aí, além dos submúltiplos, nós temos aí as unidades para calcular quantidades maiores do que 1 litro, tá certo? Então, eu vou ter lá decalitro. O que seria o decalitro? 10 litros. Eu vou ter o hectolitro. O que seria isso? 100 litros. Eu vou ter lá o quilolitro. O que seria isso? 1000 litros, ok? E aí, nós seguimos aqui com aquela tabela de conversão que ela segue o mesmo padrão das atividades de comprimento e de massa, tá certo? Então, se eu observar essa primeira tabela aí, como eu faço para converter o litro em qualquer submúltiplo, unidade menor, tá certo? Então, se eu vou ter ali aquela mesma quantidade dividida em partes menores, eu terei mais partes.
Então, esse número vai ter que ser maior, não é isso? Então, basta que eu multiplique aí esse 1 litro, então, vezes 10, vezes 100, vezes 1000, certo? Vezes 10 decilitro, vezes 100 centilitro, vezes 1000 mililitro, ok? Já se eu quiser pegar esse litro e eu quiser aí convertê-lo em unidades maiores, né? Então, pensa aqui, ó, 1 litro, e aí eu tenho lá o decilitro, que é 10 vezes maior do que o litro. Se o decilitro é 10 vezes maior que o litro, então olha lá, a 10ª parte do decilitro é o litro, não é isso? Porque 1 litro vale menos do que 10 litros, não é? Então eu vou ter que fazer uma divisão para saber essa 10ª parte. Então basta que eu pegue 1 litro e divida por 10, eu vou ter 1 litro em decilitro. E se eu quiser saber quanto representa 1 litro de 1 hectolitro, que são ali 100 litros, basta que eu divida 1 por 100. E se eu quiser o quanto que se refere 1 litro em 1 quilolitro, que são 1000 litros, basta que eu pegue esse 1 litro e divida ali por 100, ok? Já na segunda figura, nós temos aí uma dica prática quando eu quiser converter de uma em uma unidade de medida, seja lá da menor unidade para a maior, ou seja, da maior para a menor. Se eu quiser transformar uma unidade menor numa maior, basta que eu vá dividindo por 10 para eu obter a unidade imediatamente maior, a seguinte, ok? E se eu quiser converter uma unidade maior, quilolitro, pela imediatamente menor? Então, eu vou sempre multiplicando por 10, ok? De uma em uma, tá certo? Bom, então agora eu vou retomar um pouquinho com vocês os cálculos com decimais, porque como eu disse no início do vídeo, é um conhecimento muito importante para você aprender a fazer conversões de medidas, tá bom? E esse será um procedimento muito utilizado no ensino fundamental 2, então é bom que você esteja, ó, preparado com isso, ok? Então vamos lá. Bom, cálculo com decimais. Então, se eu for falar adição e subtração, já vou explicar tudo junto, porque o procedimento é o mesmo, é igualzinho, tá? Como é que eu vou fazer cálculo com decimais? De adição e de subtração. Primeira coisa, você vai alinhar o seu cálculo. Então, você vai escrever lá, por exemplo, tá? 16,9. Então, 16,9. Você vai considerar essa vírgula. Essa vírgula vai ser a sua base para você alinhar a sua conta. Você vai fazer o quê? Vírgula embaixo de vírgula, tá certo? Por quê? Vírgula embaixo de vírgula, os números que estiverem à esquerda representam as quantidades inteiras, tá certo? E após a vírgula, as quantidades decimais, ok? E aí basta que você faça o quê para simplificar a sua vida no cálculo de adição e subtração com decimais? Usou a vírgula como padrão para você alinhar os cálculos? Às vezes pode acontecer que antes da vírgula, à direita, tenha números que tenha 1, 2 ou 3 algarismos. Basta que você faça o quê para você igualar essas casas decimais? Acrescente 0. Isso não vai interferir na sua conta, isso vai te facilitar a não se perder na hora de alinhar a conta. Feito isso, o que você vai fazer? Proceder à adição e à subtração normalmente. Procedeu a adição e a subtração normalmente, como você vai fazer o resultado? Você vai descer a vírgula na posição que está, ok? Simples assim. Agora, vamos ver aqui com a multiplicação, tá bom? Já com a multiplicação, qual é a dica que eu vou dar para vocês? Vocês vão colocar os números, tá? Então, você vai colocar o multiplicando e o multiplicador, ok? Não há necessidade de você fazer alinhamento com a vírgula embaixo da vírgula. Se você quiser, você pode fazer esse alinhamento. Mas, às vezes, pode ser que haja confusão, tá? Porque, às vezes, você vai ter lá números com 3 algarismos após a vírgula, e embaixo você vai ter números com 1 ou 2 algarismos abaixo da vírgula. Isso vai ser indiferente no seu cálculo. Se você ficar acrescentando zeros, você só vai aumentar o seu tempo de demora para fazer a conta. Então, essa não é uma boa dica, tá? A dica que eu te dou na multiplicação é o quê? Você alinhar os números a partir do último algarismo. Alinhou os números a partir do último algarismo, o que você vai fazer? Esquece a vírgula nesse momento do cálculo. Procede a multiplicação normalmente, tá certo? Então, o primeiro algarismo pelo primeiro algarismo de cima, o primeiro pelo segundo, o primeiro pelo terceiro e assim sucessivamente. Terminou o primeiro algarismo do multiplicador, você vai acrescentando os zeros nos resultados parciais, tá certo? Então, no segundo algarismo, acrescenta um zero, procede normalmente a multiplicação. Se tiver o terceiro algarismo, acrescenta 2 zeros no resultado parcial, procede a multiplicação.
terminei a minha multiplicação, somei os resultados parciais, cheguei no meu resultado total, o que você vai fazer? Olha que dica simples. Basta que você conte quantas casas decimais você tem no multiplicador e no multiplicando e no multiplicador. Aqui nesse primeiro exemplo, 3,67 vezes 1,5, observe que 3,67 eu tenho duas casas decimais após a vírgula. E 1,5 eu tenho apenas uma casa decimal. Então, eu tenho 3 casas decimais. O que eu vou fazer no meu resultado? Eu vou contar 1, 2, 3 casas decimais e vou colocar a vírgula. Simples assim. Olha lá o segundo exemplo. 0,075. Tenho 3 casas decimais após a vírgula. 0,001. Eu tenho novamente 3 casas decimais após a vírgula. O que eu vou fazer? Somar 3 com 3, 6 casas decimais. No meu resultado, eu vou contar 6 casas decimais, contei as 6 casas decimais, vou colocar a vírgula ali. Simples assim. Muito simples, não é? Agora, vamos verificar a divisão. Para que eu faça uma divisão, utilizando os números com decimais, para eu facilitar o meu raciocínio, para eu fazer esse cálculo, um cálculo mais rápido, tá? Como que eu posso proceder essa divisão sem errar, tá? Que o objetivo aqui é eu fazer a técnica operatória sem erros, ok? Tá certo? Bom, então eu vou fazer o quê? Eu vou converter os termos da divisão. Que termos, professora? O dividendo e o divisor. Eu vou converter os termos da minha divisão de decimais para números inteiros, tá certo? Eu vou deixar tanto dividendo quanto divisor números inteiros. Para quê? Para facilitar o meu raciocínio, certo? Tá. Fazendo isso, eu vou precisar fazer o quê? Vou precisar multiplicar o dividendo e o divisor pelo mesmo número. E esse número vai ter que ser sempre assim, ó, 10, 100 ou 1000, ok? Como é que eu vou saber se eu vou multiplicar por 10, por 100 ou por 1000? Eu vou analisar os números que eu tenho. Se os números que eu tenho aí, eles estiverem, né, forem números baixos, forem unidades e forem dezenas, o que vai ser viável? Multiplicar por 10, tá certo? Isso é o que vai ser o mais viável para mim. Normalmente, a gente vai fazer essa multiplicação por 10, tá certo? Somente à medida que os números forem maiores é que eu vou multiplicar por 100 ou por 1000. E aí, vocês vão ter a oportunidade de ver outros exemplos, tá certo? Então, eu utilizei aqui o primeiro exemplo, olha. 95,5 dividido por 5. Então, olha lá se eu multiplico por 10. Eu vou ter 955 dividido por 50, tá certo? Por quê? Porque 5 vezes 10 é 50. 95,5 vezes 10, 955. Ok? Tá certo? Perceba que se eu fosse multiplicar por 100 ou por 1000 aí, eu só iria dificultar a minha vida deixando o número maior. Então, tendo que proceder um cálculo com números maiores que fogem um pouco ao nosso cálculo mental. Então, por isso, sempre que possível, multiplicar por 10, ok? Veja aí o segundo exemplo. 30 dividido por 2,5. Mais uma vez, eu multiplico cada termo por 10. E olha lá como fica convertido. 300 dividido por 25. Esqueci a vírgula, tá certo? Esqueci a vírgula, então agora o que eu vou fazer no meu segundo passo? Vou proceder a minha divisão normalmente. E se ao longo da divisão eu tiver que colocar vírgula, o resultado terá vírgula. Se eu no decorrer da minha divisão eu não precisar acrescentar vírgula para proceder a divisão até o final, então esse resultado não vai ter vírgula, tá certo? Então é um erro pensar que divisão com números decimais gera sempre resultado com números decimais. Isso é um equívoco, vamos observar aqui, tá? Então, percebendo o segundo passo aí, a professora fez o cálculo para vocês, tá? Já deixei adiantado, e aí eu sugiro que vocês pausem o vídeo e tentem fazer, ok? Então, olha lá como ficou 955 dividido por 50. Observe que em um determinado momento do cálculo, eu precisei, tá? Fracionar esse número para eu poder continuar essa divisão fazendo divisões, tá certo? Então, perceba lá que aí eu tive 19,1, que é o mesmo que 19,10, tá certo? Então, aí foi um caso em que eu tinha um cálculo de divisão com decimal e o resultado gerou um decimal, tá certo? Já quando eu observo lá 300 dividido por 25, observe que no meu resultado, que deu 12, eu não tive um número decimal. Por quê? Porque eu não precisei fracionar, não precisei, né, ali pegar um número inteiro e dividi-lo em 10 partes, em décimos, em 100 partes, centésimos.
em 1000 partes milésimos, ok? Bom, a nossa videoaula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Volte esse vídeo quantas vezes você precisar, ok? Um beijo para vocês, um abraço para as famílias e uma semana maravilhosa de muitos estudos.